E a gente vai falar agora um pouco sobre Prometheus 3.0, com o homem que desenvolve essa engronha. Então, pode, por favor. Ele que é crossfiteiro também, TRX, né? Então, Eu tipo, não sou RX ainda. tu não é RX. Um dia. Então, Tem um clicador? o clicador, esse daí. Só pedir o pessoal da técnica botar os slides dele. Eu acho que sim. Então a gente vai falar de Prometheus 3.0. É isso aí. Exatamente. O Arthur, que ano passado fez uma talk muito boa sobre projetos open source, contou um pouco da experiência dele, estava com as costas fodidas, me lembro aquele... Cara, quase que eu tava de novo agora. Mas eu fui num físio. O CrossFit é bom, mas ele também humilha às vezes. Exatamente, é uma humilhação atrás da outra. Mas vamos lá então, gente. Arthur, o palco é seu, a gente já vai começar ali, então se quiser dar uma enrolada, falar alguma coisa a mais ali, então tipo... É só botar os slides, vamos esperar, aí a gente já começa. Esperar o pessoal chegar do almoço, o pessoal foi no vacuno, comer uma carne. Avisa que tiraram o açúcar do café. O café agora tá sem açúcar, tá bem melhor. Então não é mais aquela bala de café em outro formato. A releitura da bala de café agora tá café mesmo. Assim. Então, tipo, vamos ver agora se o pessoal da técnica. Tudo em ordem? Podemos começar aqui, gente? Pô, show de bola. Então tá, Arthur, o palco é seu, por favor, divirta-se, é isso. Muito obrigado. Deixei um pouquinho pro canto aqui. Como é que eu troco de slide? Ah, tá. Foi. Beleza. Alô, alô. Tá. Finalmente, obrigado, pessoal, por ter organizado o evento. É sempre bom estar aqui de novo. Eu vou falar sobre tudo o que você precisa saber sobre o Prometheus 3.0. Eu já aviso agora que eu estava montando os slides, eu vi que ia ser impossível falar sobre tudo o que você precisa saber, porque realmente muita coisa, muito trabalho foi feito para sair o 3.0, mas eu vou cobrir as partes que eu acho, na minha opinião, as mais interessantes. Quem sou eu? Eu sou engenheiro de software, eu trabalho na Grafana, eu sou manezinho da ilha, nasci, sempre vivi aqui, nunca me mudei. Além de ser mantenedor do Prometheus, eu mantenho alguns outros projetos relacionados, como o Prometheus Operator, alguns componentes do Telemetry Collector, como o Prometheus Remote Write Receiver e o Exporter. Quem aqui usa Prometheus? Quem aqui se considera um usuário avançado do Prometheus? Pouquíssimos, tá. Quem aqui usa OpenTelemetry? Tem mais gente. Tá, tem mais gente usando OpenTelemetry do que Prometheus. Isso é uma parada bem interessante. OpenTelemetry é um projeto relativamente novo. Ele está ganhando bastante momento na indústria hoje em dia. E os dois são projetos da CNCF, e o OpenTelemetry ele é o segundo projeto da CNCF com mais atividade. Ele está abaixo só do Kubernetes hoje. Meu trabalho na Grafana é garantir que o Prometheus seja o melhor back-end para OpenTelemetry Metrics. Tá, como não tem muitos usuários avançados em Prometheus, eu vou dar uma breve introdução. O Prometheus é uma base de dados temporal, ele é focado em métricas. Ele é um sistema de monitoramento, então tu pode criar alertas com esses dados que tu está armazenando. Ele tem uma linguagem de busca própria chamada PromQL. Ele é uma linguagem relativamente simples para as coisas básicas e é uma linguagem meio difícil para as coisas mais avançadas. Ele também é bem famoso pelo sistema de autodescoberta. Então, não é a forma normal, né, o que é historicamente normal para ser usado no Prometheus, é o Prometheus que ele vai lá na aplicação e coleta as métricas. Não é a aplicação que empurra as métricas para o Prometheus. E para o Prometheus saber o que ele precisa monitorar, primeiro ele vai numa API, que é uma API de autodescoberta, e nessa API ele retorna os endereços para o Prometheus e buscar as informações. Isso é bem famoso como um sistema de pull-based monitoring. Alguém aqui usa SoundCloud? Pessoal mais antigo que nem eu. O Prometheus ele foi criado pela SoundCloud em 2012. Ele foi um projeto open source desde o início.
Mas ele começou a ganhar bastante momento quando ele foi doado para a CNCF, em 2016. Ele foi o segundo projeto da CNCF, o primeiro foi o Kubernetes. Então, junto com a doação para a CNCF, a gente teve a primeira versão. Logo no ano seguinte, a gente teve a versão 2.0, e só agora, em 2024, foi lançado anteontem, a versão 3.0. E como que o Prometheus evolui? O Prometheus é uma ferramenta open source, então a gente depende muito da comunidade lá no GitHub, ver o que tem de errado, ou dar feedback para a gente, falar o que precisa, o que está faltando no Prometheus, features que a gente precisa desenvolver. As contribuições, né, qualquer um pode ir lá e contribuir, mas o que é aceito, né, quem dá os approves nos pull requests, aí é liderado por um time de desenvolvedores. Eu e mais 28 pessoas, se a gente falasse sobre ontem. Hoje, a gente aceitou mais uma pessoa no time. E esse cara que entrou hoje, ele não é um desenvolvedor. Ele foi convidado para o time pelo seu excelente trabalho em gerenciamento de projetos. Ele organizou todos os pré-requisitos que a gente precisava para o 3.0, ele comandou as equipes, ele comandou a comunidade e foi dando tarefas para cada um. O trabalho dele foi tão bem feito que a gente conseguiu, finalmente, lançar o 3.0 no prazo. Então, eu só queria falar isso porque não precisa ser só desenvolvedor para trabalhar com open source. Tem qualquer tipo de trabalho numa empresa de tecnologia, também aplica open source. A gente tem alguns canais de comunicação abertos, o GitHub, que é público, a gente tem um Slack, que é público também, qualquer um pode entrar. A gente tem reuniões semanais abertas à comunidade, tem um link lá no nosso site, também dá para colocar esse link nos seus calendários. E nessas reuniões, que a gente chama de Prometheus Dev Summit, a gente discute sobre problemas técnicos e que precisa de um consenso do time. E o nosso objetivo nessas reuniões é entrar, realmente, debater ideias, entrar em um consenso e falar, tá, a partir dessa reunião a gente decidiu que a gente vai trilhar esse caminho, assim, sei lá. E, além dessas reuniões abertas mensais, a gente tem uma reunião anual, normalmente acontece junto com a PromCon, que é a Prometheus Conference. Isso a gente, normalmente, é só o time que participa e mais alguns convidados. A gente vai... esse sou eu aqui, disfarçado fantasiado de bolsominion, mas enfim. A gente foi até Berlim, no escritório da Google. Esse foi o Dev Summit de 2023, em que a gente entrou em consenso. Que a gente quer ser o melhor back-end para OpenTelemetry Metrics. Aqui está meio ruim de ver, né? Eu dei um print screen do nosso Google Docs, mas essa cor não ficou muito boa. Enfim, para a gente ser o melhor back-end de OpenTelemetry Metrics, a gente percebeu que a gente precisa quebrar alguns comportamentos do Prometheus. E como a gente precisa quebrar, a gente vai precisar... alguém que usa Prometheus 2. Alguma coisa não vai conseguir ir para 3.0 de cara, assim, ele precisa fazer umas mudanças. Então, a gente usa a Semantic Conventions para versões, a gente tem que fazer um bump da Major Version. Então, a gente decidiu que a gente também vai fazer o release do 3.0 em 2024. Conseguimos, foi anteontem. Não vou explicar toda a jornada, vou falar só sobre as coisas novas. A primeira coisa que você vai ver quando subir o Prometheus 3.0 é uma interface gráfica nova. E realmente está bem ruim aqui, né? Ixi. Aqui na interface gráfica velha, tu consegue ver que a gente tem vários checkboxes de como a gente muda o comportamento da UI. A gente tirou, a maioria delas está habilitada por default, mas algumas delas ainda não. E aqui no cantinho, que também não dá para ver direito, tem uns 3 pontinhos. Se tu clica nos 3 pontinhos, a gente vai ter mais opções de como alterar a interface gráfica. A gente tentou manter ela bem limpa. A gente tirou essas várias cores que não tem nada a ver com a marca do Prometheus. A gente tentou deixar uma interface mais limpa de ver. Essa aqui é a página de alertas. Essa é a página de Service Discovery dos alvos, né? Tem bastante poluição visual, a gente tirou isso. Essas são as páginas de Recording Rules.
Também tem muita informação, a gente tirou, se tu clicar nos nomes das recording rules, daí sim vai abrir as informações extras. Mas a minha parte favorita da interface gráfica nova é o Query Explainer. Então, se a gente rodar uma query mais complexa, aqui eu estou fazendo eu estou medindo a taxa de requisições HTTP. Eu estou fazendo um join, esse onGroupLeft é um join com uma outra métrica chamada Prometheus Build Info. No Prometheus Build Info eu tenho a versão do Prometheus. Então, fazendo uma taxa de requisições HTTP por versão do Prometheus. É uma query, não é muito usual, assim. A gente tem bastante feedback que qualquer coisa que envolve join, as pessoas não têm uma experiência muito boa. Então, com o Query Explainer, a gente consegue separar todas as queries em subqueries. E se fosse antes do 3.0, se tivesse um erro na query, era cada um por si. Tipo, se vira para achar o erro. Com o Query Explainer, a gente consegue ver exatamente em qual parte da query a gente está recebendo um erro. Se a gente clicar isso aqui, essas partes... Cadê o... Aqui. Se a gente clicar em cada parte da query, a gente recebe uma explicação do que está acontecendo. Se é uma operação, vector to vector, blá, 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 blá. E se tiver um erro, ele também dá sugestões de como corrigir a tua query. E não é inteligência artificial. Isso aqui a gente botamos conhecimento dos desenvolvedores mesmo. Outra coisa que saiu bem massa no 3.0, a gente mudou nosso formato de histogramas. Essa aqui é a versão antiga. Os histogramas são feitos para tu medir observar normalmente duração ou tamanho de requisição. A gente coloca essas informações aqui, todas elas, num mapa de calor. E com o mapa de calor a gente consegue ver onde que a maioria nesse exemplo, requisições HTTP estão acontecendo. A gente consegue ver que a maioria das requisições estão acontecendo entre 25 a 50 milissegundos. Algo bem comum de se notar na versão antiga dos histogramas é que ele é bem... a gente precisa declarar os buckets, né, ou os limites de cada das requisições que a gente quer medir. Isso acaba gerando uma caralhada, perdão o vocabulário, uma caralhada de time series. Isso ocupa muito espaço no armazenamento. Tinha só vou te usar de cobaia aqui. Tu sabe me dizer aqui eu tenho requisições HTTP com um método get, né? Eu tenho 14 time series com esse get. Se eu receber um post, por exemplo, o que acontece com essa página? Ele vai duplicar todos os time series só porque a gente recebeu uma label nova. Então, das 14 time series, se eu receber um novo requisição HTTP com um método diferente, ele vai criar mais 14 time series. Se eu receber, aqui tem o path, o root. Se eu receber um path diferente, mais 14 histogramas. E isso não escala bem. Uma coisa que a gente mudou é com o que a gente está chamando de native histograms. Ele tem um formato novo. Se a gente vê aqui no formato antigo, ele tem um time series, aqui o nome do time series, as suas labels, e daí um valor. Aqui está 0 para a maioria. A gente mudou, o valor de um histograma não é mais um numeral, ele é um objeto mais complexo, mas ele permite que a gente tenha uma única time series por histograma. Então, se eu receber aqui no exemplo de baixo, eu tenho as minhas labels. Se eu receber um HTTP request, antes eu tinha o get e agora eu tenho o post, em vez de criar 14 novos histogramas, eu estou criando um só. Então, isso é bem mais eficiente. Outro problema que a gente tem com... Estou cobrindo a tela. Outro problema que a gente tem com os histogramas antigos é que tu precisa saber exatamente os teus limites. Então, lá no meu código, lá na minha instrumentação, eu estou dizendo que eu quero medir os histogramas, que vai entre 5 milissegundos até 10 segundos. O que acontece se eu receber uma requisição que vai acima de 10 segundos ou abaixo de 5 milissegundos? Essa informação é simplesmente perdida.
Com os native histograms, a gente muda isso, ou a forma que a gente calcula histogramas, a gente diz um limite de buckets. Aqui eu estou com um exemplo, 250 buckets, e a gente fala o nosso fator de crescimento. Então, os buckets do native histograms, eles se formatam, eles se ajustam de acordo com o comportamento que a tua aplicação está recebendo. Então, se eu receber uma requisição que demorou mais de 10 segundos, no exemplo antigo eu perderia essa informação, mas no exemplo novo, ele automaticamente criaria um novo bucket para ti, e tu não perderia essa informação. Se a gente for comparar esses dois formatos, né, esse é o formato antigo. Tipo, eu tenho uma aplicação que recebe requisições e a gente está usando o formato antigo. No mapa de calor, ele tem um certo detalhe, né, a gente consegue entender os locais em que a gente está recebendo mais comportamentos iguais. Mas essa mesma aplicação com um formato novo, a gente consegue muito mais detalhes. Tipo, não dá para ver muito bem nos slides daí, eu acho, mas tipo, é bem claro como a gente está indo bem mais a fundo no comportamento real. E lembrando que também, né, além de ser mais preciso, ele é mais barato. Como eu falei, a gente tem uma time series só por histograma, em vez de milhões toda vez que a gente tem um comportamento novo. Outro problema... Meu Deus, deixa eu sair daqui frente. Deixa eu ir para lá. Quem aqui conhece Prometheus Remote Write? Tá. O Remote Write, ele é o protocolo que o Prometheus usa para enviar métricas de um Prometheus para outro Prometheus. O porquê que tu precisa disso eu não vou chegar a explicar, mas é um cenário comum, tá? Para a gente aumentar a vazão de dados no Prometheus, a gente costuma particionar as time series. Então, quando a gente recebe um histograma, um único histograma, ele é composto por várias time series, quando a gente particiona, é possível que, por exemplo, 2 time series vai para a partição 1, 3 time series vão para a partição 2 e outros 2 time series vão para a partição 3. E a gente envia 3 requisições de remote write em vez de uma só. O que acontece? É possível que tenha atrasos, é possível que tenha problemas de rede, informação perdida, e o Prometheus que está recebendo essa informação não consegue receber o histograma inteiro. Então, a gente tem perda de dados. E, cara, debugar isso aqui é uma dor de cabeça enorme. Como a gente está mudando o formato para, em vez de ser várias time series separadas e ser uma só, a gente resolve esse problema que a gente chama de atomicidade. A gente envia uma requisição, quem recebe essa requisição recebe o histograma inteiro e não tem nenhuma perda de informação. Para quem usa OpenTelemetry, OpenTelemetry eles têm o próprio formato de métricas e no OpenTelemetry também o formato de histogramas é algo atômico, é algo único. Então, com o formato antigo dos histogramas, a gente não consegue transformar um histograma do Prometheus para um histograma do OpenTelemetry. Com o novo, a gente consegue. Continuando sobre o Remote Write, né, é a forma de enviar dados de um Prometheus para outro. Essa é a versão antiga, que não dá para ler muito bem. Uma requisição na versão antiga, a gente tem um time series. A time series ele é composto por um array de labels e um array o Matheus falou antes, é uma tupla de amostras. A label, a gente tem o nome da label e o valor. E na tupla do sample, a gente tem um valor da amostragem, mais o timestamp em que essa amostragem foi coletada. É um protocolo simples, né? Tipo, eu acho que se tu botar no mobile, numa tela mobile, tu consegue ler o protocolo inteiro com uma página só. Então, é uma parada simples. E esse 1.0, a simplicidade dele foi tão boa que ele conseguiu se manter desde o 1.0 até o 3.0 sem mudança nenhuma. Se a gente pegar as duas métricas aqui, HTTP Request Total com code 200 e HTTP Request Total com code 404, se a gente for transformar isso para a versão 1, não é exatamente assim, porque é protobuf, mas se a gente for fingir que é um JSON, a gente tem as labels, o importante aqui é perceber que a gente está repetindo coisas, a gente está repetindo informação. A gente está dizendo que o nome da métrica é HTTP Request Total para a primeira time series,
a gente tem o code 200 também, e a gente repete informações aqui no próximo. A gente repete que a métrica é HTTP Request Total, a gente fala que tem uma label chamada code e ID é 404. Com a versão 2 do Remote Write, é uma parada mais complexa, a gente tem muito mais informações que não tinha antes, a gente tem os histogramas do formato novo, a gente tem informações como metadata, que tipo, é o tipo da métrica, se é um counter, um gauge, ou se ela é medida em segundos, milissegundos, coisas do tipo. De novo, perdão pela falta de visibilidade, mas a grande sacada está aqui nesse canto. Além das time series, a gente envia o que a gente chama de tabela de símbolos. Então, se a gente pegar as mesmas métricas de antes, a gente transforma as labels numa tabela de símbolos lá em cima. A gente tem um array com todos os strings que são repetidas. A gente fala que o nome, a gente bota o nome da métrica, a gente bota a label code, a gente bota também os outros tokens 200, 404. E quando a gente envia uma time series, a gente só referencia a posição do token na tabela de símbolos. Então, aqui nessa primeira time series, a gente tem as posições 0, 1, 2 e 3. Então, a gente está enviando name, HTTP Request Total, code e 200. A gente consegue reconstruir a métrica usando menos repetição de strings. Na segunda time series, a gente está usando 0, 1, 2 e 4. Então, é name, HTTP Request Total, code 404. Não só a gente está usando menos repetição, strings são objetos compridos, né, são 64 bytes normalmente, usando numerais, que são numerais inteiros não negativos, normalmente é um objeto mais leve, são normalmente 4 bytes. E algoritmos de compressão, como Snap, gzip, eles conseguem comprimir numerais com muito mais eficiência do que eles comprimem em strings. Então, se a gente fazer um benchmark, a gente percebeu que a gente usa quase 60% menos bytes na rede. Então, isso diminui bastante o custo de network. A gente percebeu que a gente usa menos 72% de CPU, usando esse protocolo, e quase 90% menos memória também. Então, a versão 1, a simplicidade dela foi muito boa, a gente não precisou alterar nada por muitos anos, mas a gente chegou num ponto em que a gente precisa olhar para a eficiência, a gente precisa olhar para as novas features. Então, apesar de a gente ter muito mais features na versão 2.0, a gente ainda consegue reduzir a eficiência, aumentar a eficiência em proporções tipo, meio absurdas até. E também funciona muito bem com OpenTelemetry. OpenTelemetry diz que precisa de muitas informações que são pré-requisitos. No OpenTelemetry, a gente precisa dizer qual é a unidade das métricas, a gente precisa dizer quais são o tipo da métrica. Os histogramas precisam ser atômicos, então, se você usa OpenTelemetry, use a versão 2. Vamos continuar o tópico OpenTelemetry. Falei brevemente no início, Prometheus normalmente é baseado em pool. Então, é o Prometheus que vai até a aplicação e busca as métricas. No OpenTelemetry, é recomendado o oposto. No OpenTelemetry, se a tua aplicação é implementada com OpenTelemetry, é a tua aplicação que vai coletar as métricas e vai enviar essas informações para a tua base de dados. O Prometheus tem um endpoint para receber OpenTelemetry. Ele foi criado já há um tempo, tem desde 2.40 e pouquinhos, mas ele sempre foi anunciado como experimental, não é recomendado usar em produção. E a gente usava essa feature experimental para coletar feedback e evoluir a nossa história com o OpenTelemetry, né? A gente percebeu que a gente tem um sério problema com a ordem dos dados. Quando o Prometheus é o agente que vai lá e pega as métricas, a gente tem controle de quando isso acontece. Então, a gente nunca recebe nada fora de ordem, sabe? Então, o Prometheus ele foi desenvolvido com esse problema em mente, ele não foi otimizado para receber coisas fora de ordem. Então, historicamente, a gente sempre rejeita qualquer métrica que venha com um timestamp mais antigo do que o último timestamp que a gente tem armazenado.
E com OpenTelemetry isso é impossível, impossível. No OpenTelemetry sempre vem fora de ordem. Vamos supor que essa requisição todas acontecerão ao mesmo tempo, então eles têm timestamps bem parecidos, mas só que uma delas pode demorar 1 segundo para chegar no Prometheus, outra requisição pode demorar 30 segundos, outra requisição pode demorar, sei lá, 30 minutos. Então, métricas fora de ordem é um cenário muito comum e a gente teve que gastar muito tempo de design e desenvolvimento para começar a aceitar isso. Enfim, resumindo, a gente agora aceita métricas fora de ordem. Ele tem uma penalidade de performance, se vocês fizerem isso. Então, a gente colocou essa informação como tu escolhe a janela de fora de ordem que tu consegue aceitar. Então, se tu for lá no arquivo de configuração, tu dizer storage, tsdb, out of order, time window, se tu colocar um valor acima de 0 segundos, então a gente vai começar a aceitar métricas fora de ordem. Outro problema que a gente tem com o OpenTelemetry, que eu acho isso meio mágico até, o SDK do OpenTelemetry, ele consegue pegar informações sem tu falar nada para ela. Se a tua aplicação roda num processo, que é óbvio que toda aplicação roda um processo, ele vai pegar o teu PID, ele vai pegar o executável que está rodando, ele vai pegar a versão do executável, qual foi o command line interface que tu usou para rodar. Se tu roda isso num Kubernetes, por exemplo, ele consegue automaticamente saber o nome do pod em que ele mesmo está rodando, ele consegue pegar o nome do cluster que ele mesmo está rodando. Então, isso é muita informação gratuita que o desenvolvedor não precisa codificar. Mas tem um problema. Quem usa Prometheus há muito tempo conhece um problema que se chama alta cardinalidade. O Prometheus não foi projetado para receber IDs únicos, e com o OpenTelemetry isso acontece com muita frequência. Algo que a gente construiu para evitar uma explosão de cardinalidade é que o usuário do Prometheus precisa dizer quais são os atributos que são adicionados automaticamente pelo OpenTelemetry que o Prometheus vai aceitar. Para fazer isso, no arquivo de configuração de novo, tem uma configuração chamada OTLP, Promote Resource Attributes, e a gente bota uma lista de atributos que a gente quer armazenar. Se o atributo não está nessa lista, ele é descartado. Outra coisa com o OpenTelemetry é quem usa Prometheus há muito tempo sabe que as métricas têm um limite de caracteres que é aceitável. A gente aceita só dígitos, letras e underscores. E o OpenTelemetry, ele encoraja muito o uso de pontos. Em vez de separar métricas com underscores, ele usa pontos. Quando alguém envia essa métrica, HTTP Request Duration, separados por pontos, quando vai buscar isso lá no Prometheus, ele não acha, porque essa métrica foi renomeada. Isso causa bastante... O feedback que a gente recebeu é que isso causa muita confusão e o pessoal desistiu de usar Prometheus só porque estou ali armazenando coisa e nunca consigo pegar esse dado de volta. A gente trabalhou muito para começar a aceitar pontos, e para aceitar pontos a gente decidiu aceitar toda a tabela UTF-8. Isso não foi o nosso objetivo principal, mas foi um efeito colateral que eu acho muito bom. Por exemplo, espaços, C cedilhas, letras com acento, eles não são caracteres comuns do inglês. Mas como a gente começou a aceitar toda a tabela UTF-8, a gente começou a aceitar esses caracteres especiais também. Então, se a gente for colocar essa métrica no Prometheus 2.55, a gente tem um total, underscores, d, underscores, requisi, underscore, tipo, fica confuso de ler, sabe? No 3.0, tu pode usar as suas palavras português, japonês, russo. Essas palavras vão funcionar no 3.0. Então, esse é um arquivo de configuração usual para a nova versão, para quem usa OpenTelemetry. A gente tem fora de ordem, a gente tem controle de cardinalidade, e ele tem uma configuraçãozinha para dizer que eu quero deixar as métricas, os caracteres UTF-8 como UTF-8 e não como underscores. Essa é a parte que eu tenho 2 minutos restantes. Tem muito mais coisa além disso, muito mais mesmo. Por exemplo, tem várias feature flags que a gente está retirando
e declarando ela como estáveis. Então, se tu inicia teu Prometheus com features flags, tu vai precisar retirar elas, senão o Prometheus vai dar um avisozinho de que, cara, a gente não aceita mais essa informação. Tem algumas funções que estão sendo renomeadas, por exemplo, a função hold winters, ela está sendo renomeada para double explanation spoofing. O formato do log está mudando, então se tu usa alguma informação, algum agente para coletar log e tu depende no formato antigo, esse formato está mudando, vai quebrar. Se tu não quiser validar o TF8, tu quer usar o sistema legado, também fica à vontade. Mas, se tu quiser ver toda a lista, eu aconselho fortemente que você vá lá no nosso site e veja o nosso guia de migração de 2 bolinhas para 3.0. E se tu quiser usar o OpenTelemetry, a gente tem um guia especial também para isso. E é isso. Obrigado, gente.